Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal Bia Marcolino Crochê. Me chamo Beatriz, dona deste canal, que é voltado para vlogs de crochê. Já convido vocês a se inscreverem no canal, se não for inscrito, ativar o sininho para todos e deixar aquele comentário positivo. Hoje teremos uma videoaula americano tradicional luxo. Boa aula! Olá, meus amores, vamos iniciar então essa linda videoaula nosso americano tradicional com um detalhe dourado aqui, que deixa a peça um pouco mais charmosa, né? Então, vou trazer para vocês agora os materiais que eu utilizei para confeccionar este americano. Eu utilizei aqui, esse daqui é o barbante da marca Anhanguera, é o verde escuro, tá bom? Fio 6. Utilizei também aqui o cru, fio 6, marca Anhanguera, e utilizei duas linhas da Princesa para substituir o encanto. Essa é uma opção que você pode substituir aí também, tá bom? Dois cones da Princesa, porque eu uso com fio duplo, tá? Esse daqui é o dourado com fio prata. Olha, tem um fiozinho prata, você pode usar sem esse fio prata, também fica bem legal, tá? Deixa eu arrumar aqui. E é esse nosso material que eu utilizei para confeccionar. A agulha 3,5, essa minha agulha é bem antiga. Essa é da Círculo, aquela de alumínio. E uma tesoura para remate, tá bom? A minha tesoura. Aí a cola também, que eu utilizo a cola pano da Gliart. Eu vou pegar para vocês verem. A cola aqui é a Gliart, cola pano, que eu utilizo 100% lavável, tá bom? Então, vamos iniciar essa videoaula. Bem, meus amores, então eu peguei aqui o meu fio verde. É o verde escuro da marca Anhanguera, fio 6, tá? Vou dar minha volta aqui pra fazer meu anel mágico. E vou entrar aqui e puxar uma correntinha e mais duas para ser a altura do ponto alto. Aqui, então, vamos colocar uma correntinha de separação e dentro da argola um ponto alto. Desculpa minha voz falhando, tô um pouco resfriada. Uma correntinha de separação, dentro da argola um ponto alto. Uma correntinha de separação, dentro da argola, um ponto alto. Vou fazer isso por 12 vezes, contando com essas 3 correntinhas. Então, vai ser 12 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas, separada por um ponto alto, ou uma correntinha. Vou fazer aqui e venho pra gente fechar junto. Então, meus amores, eu fiz aqui os meus 11 pontos altos, contando com aquelas 3 correntinhas, vai soma 12 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou puxar aqui um pouquinho meu anel pra fechar. E agora, eu já fiz a minha correntinha de separação. E vou vir aqui na minha terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Então, assim fica a nossa primeira volta do americano, tá bom? Puxar mais um pouquinho aqui. Agora, eu vou introduzir aqui a minha agulha, aqui no espaço de uma correntinha, buscar o meu fio e fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Caso o seu ponto alto precise, você pode colocar mais uma correntinha para dar a altura do seu ponto alto, tá bom? O meu ponto alto com 2 correntinhas já dá altura. Vou colocar aqui, então, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Nós vamos fazer uma correntinha de separação e no próximo espacinho vamos colocar 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Próximo espacinho, 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Veja que em cada espacinho de uma correntinha, eu coloquei 2 pontos altos e separei por uma correntinha. Vou fazer isso por toda a minha volta e volto aqui pra gente fechar juntos. Meus amores, fiz toda a minha volta. Em cada espacinho, eu coloquei 2 pontos altos separado por uma correntinha. Então, aqui, no último, eu vou fazer a minha correntinha. Não vou fazer a minha correntinha. Vou dar uma dica pra vocês emendarem isso aqui, fica perfeito, tá? Bem, então, eu fiz toda a minha volta, cada espacinho de uma correntinha, eu coloquei 2 pontos altos, separei por uma correntinha, tá? Aqui no meu último, já coloquei os meus 2 pontos altos, mas não vou colocar minha correntinha, vou ensinar vocês a fecharem de outro jeito, tá bom? Eu vim aqui sem nenhuma correntinha, pego na minha primeira correntinha aqui, na última correntinha que você fez o seu ponto alto em cima, busco o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Não aperto muito, tá? Pra não ficar justo. Aí, eu entro com a agulha aqui, ó, segurando na argolinha mesmo. Entro com a agulha aqui dentro, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Deixa eu só arrumar aqui que ele pegou o fio errado aqui. Aí. Entro aqui, busco o fio e faço uma correntinha aqui, que vai ser a nossa primeira ponto alto, viu? Fiz um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Nessa volta, eu já estou aqui no meio das argolinhas que vamos trabalhar, tá bom? Eu vou colocar mais
2 pontos altos aqui, porque essa volta vai ser sequências de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Coloca uma correntinha de espaço e no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, próximo espaço, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Vamos fazer isso, então, assim, por toda essa volta, tá bom? Não fechem aqui, que nós vamos fechar junto, vai ser aquela forma diferente de fechar, tá bom? Então, vai ser espacinhos de uma correntinha, 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Voltando aqui, então, eu fiz toda a minha volta já. Em cada espacinho de baixo, eu coloquei 3 pontos altos e separei por uma correntinha. Fiz os meus últimos 3 pontos altos, não coloquei correntinha nenhuma. Estão vendo de separação? Venho na primeira correntinha aqui, que eu fiz. Busco meu fio e faço um ponto baixíssimo. Um pouco largadinho, tá? Pra não ficar muito repuxando. Pego o meu fio, entro aqui e já busco meu fio, faço um ponto baixo. Uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. E vou colocar mais um ponto alto aqui no espacinho. Agora, nós vamos fazer sequências de lequinho separados por uma correntinha. Fiz 2 pontos altos, uma correntinha. No mesmo espaço, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Formei meu primeiro lequinho, estão vendo? Agora, eu vou uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. O segundo lequinho. Uma correntinha de separação entre um leque e outro. Vamos pro próximo espaço fazer um próximo leque. 2 pontos altos, uma correntinha de separação, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. É bem facinho de fazer essa sequência. E cada intervalo de um leque para o outro, você coloca uma correntinha também. Vou fazer e vem aqui pra gente fechar junto. Fiz, então, todos os meus espacinhos anterior, coloquei 2 pontos altos, separado por uma correntinha, e entre um leque e outro, uma correntinha de separação também. Aqui, como nós vamos fechar já essa cor, eu vou fazendo uma correntinha de separação aqui, venho na minha primeira correntinha, opa, e faço um ponto baixíssimo, largo o fio e já pode cortar que nós vamos trocar a cor, tá bom? Eu gosto de todas as voltas que eu for fazendo, eu já vou arrematando, aí no final eu só passo a colinha e corto o excesso. Porque daí a gente acaba que não esquece nenhum arremate. Caso vá pro seu cliente aí com um arremate que você não viu de cortar, ele já está arrematado e é só a cliente cortar, né? Não tem problema nenhum de desfazer. Então, eu passo um fio pra trás, separo, passo entre os fios e amarro dois nozinhos, passo pra cá, passo pra lá. Você pode arrematar do jeito que você tem preferência aí. Aqui no miolinho eu gosto bem fechadinho, então eu puxo bem, estão vendo? Aí, eu separo o fio, como eu estou trabalhando com fio 6, cada lado vai ficar com 3 fios. Separei aqui, passo aqui entre uma argolinha embaixo, amarro meu fio aqui com 2 nozinhos. E passo entre os fios aqui, para depois, no final, eu vou arrematar, passar a colinha e cortar, tá bom? Aí. Já está pronto, então, a nossa base, que a nossa base, esse daqui eu estou utilizando é o marca Anhanguera e é o fio 6 verde escuro. Agora, nós vamos utilizar o nosso fio princesa aqui. No caso, eu estou utilizando o princesa, você pode utilizar tanto barbante fio 6, uma cor puxada pro caramelo, ou então você pode usar o mostarda, também dá certo, tá bom? Aqui, ou o encanto, tá? Esse daqui seria uma substituição do encanto. Eu pego os 2 cones que eu vou utilizar com 2 fios juntos, tá bom? Deixa eu puxar aqui. Essa volta será uma volta só desse detalhe. Eu já peguei o meu fio, um de cada, vou colocar junto. Eu gosto de fazer esse começo de trabalho, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem dar um nozinho aqui, vocês podem dar também. Ou aquela laçadinha e puxar aqui. Vocês iniciam do jeito que vocês tiverem preferência. Eu gosto de iniciar desse jeito aqui, que eu vou ensinar pra vocês. Sempre próximo aqui, pra você ficar mais fácil fazer os arremates. Eu pego aqui a minha agulha, seguro aqui, passo 2 vezes, estão vendo? E venho em qualquer espacinho de uma correntinha aqui. Vou pôr aqui em cima. Aí, introduzo a agulha, puxo o fio lá atrás e passo um ponto baixo, mais uma correntinha que é a altura do meu ponto alto.
já está feito o meu falso ponto alto aqui. Eu vou colocar mais um ponto alto aqui dentro. Serão 2 pontos altos para cada correntinha de separação, separado por uma correntinha também. Fiz uma correntinha, próximo espacinho, 2 pontos altos. Estão vendo que eu estou trabalhando com meus 2 fios aqui. Aí, uma correntinha de separação, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos. Para você trabalhar com esse fio, você tem que ter uma tensão de ponto um pouco mais firme, para que o ponto não fique relaxado, porque esse fio, como é um fio de seda, ele tende a ficar relaxado e fica feio, tá? Então, você faça bem justinho para que seu ponto fique perfeito. Uma correntinha, próximo espacinho, 2 pontos altos. Acredito que aqui não tenha dúvida, eu vou fazer a minha volta. Quando chegar aqui, a gente vem para fechar junto, que já vai cortar esse fio, e nós vamos trocar a linha novamente. Fiz, então, aqui toda a minha volta, estão vendo? Cada espacinho eu coloquei 2 pontos altos, separei por uma correntinha. Aqui no meu último espacinho, eu já fiz os meus 2 pontos altos, vou colocar a minha correntinha, vou no meu primeiro ponto que eu fiz aqui, na minha primeira correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo. Espera que eu peguei o fio aqui de trás, vou fazer de novo. Cuidado pra vocês não pegarem o fio de trás, tá? Enganado. Aí, fiz aqui. Agora, eu vou cortar aqui um pouco compridinho, estão vendo? Puxo os 2 fios pra cá. Ó. Aqui eu vou fazer um arremate simples, que não vai ficar feio e não vai desmanchar, tá bom? Eu vou juntar os meus 2 fios, os meus 4 fios, 2 de baixo, 2 de cima. Vou vir aqui e simplesmente dar um nozinho. Mais frouxinho, o segundo mais apertado. E o terceiro bem mais apertado. Não tem problema, não tem perigo que isso daqui não vai sair, tá? Ai, tá feio agora, calma que vai ficar bom. Então, essa é a nossa volta com o dourado. Agora, nós vamos ver a volta com o cru. Vou pegar o barbante aqui. Nosso fio 6 também. Tô utilizando marca Anhanguera, tá? Vou pegar minha agulha e vou vir aqui dar a minha laçada para o ponto alto falso. 1, 2 laçadinhas. Você pode iniciar do jeito que você quiser, tá bom? Aí, você vem aqui, eu venho próximo à emenda aqui, e vou colocar aqui, fazer um ponto baixo, uma correntinha para a altura do meu ponto alto. Aqui, nós vamos fazer, então, mais 2 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo espacinho, e vamos separar com uma correntinha. Aqui, esses fios, aqui, eu vou segurar eles para ir arrematando aqui já, tá bom? Ó. Fiz uma correntinha de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. É bem simples, bem rapidinho de fazer esse modelo e ele fica muito charmoso, né? Principalmente quando você coloca algum detalhe em dourado, assim, que remete a um toque mais especial, né? Ó, 3 pontos altos, separo por uma correntinha. Aqueles 4 fios, vocês estão vendo? Eu vou segurar eles aqui e já vou fazer aqui em cima dele, ó. 1, 2 e 3. Viram? Uma correntinha de separação. Aí, eu já coloco esses fios aqui pra trás, porque eu vou passar cola aqui depois no arremate, tá bom? Então, esses pontos vão segurar esse ponto aqui, esses fiozinhos dourados. Então, essa sequência vai ser cada espacinho, eu vou colocar aqui 3 pontos altos. Vou puxar esse fio pra cá. Separado por uma correntinha de separação. Não tem segredo nenhum, é bem facinho, bem gostoso de fazer, tá bom? Ó, 3 pontos altos no espacinho, separados por uma correntinha. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa volta, eu venho aqui pra gente fechar junto. Então, meus amores, terminei aqui toda a minha volta, já fiz em cada espacinho 3 pontos altos, separado por uma correntinha, bem simples, né? Aqui nós vamos voltar a fechar igual eu tava ensinando antes. Se caso você queira fechar do seu jeito, pode fechar, não vai fazer diferença, tá bom? Eu gosto de fechar assim, que eu acho que o avesso fica melhor, fica bem fechadinho, você não consegue nem perceber onde que tá aberto e que tá fechado, tá? Onde que foi o começo do trabalho. Então, eu fiz os meus 3 pontos altos, sem correntinha nenhuma. Eu venho na minha primeira correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo, meio alargadinho.
Enfio aqui, busco o meu fio, um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Nessa volta, serão a mesma coisa que nós fizemos embaixo. 3 pontos altos nos espaços, separado por uma correntinha. Eu já tenho meu primeiro, vou colocar, então, mais 2 pontos altos aqui no meu espacinho de uma correntinha, separar por uma correntinha e o próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo, 3 pontos altos. Então, em toda a nossa volta, nós vamos colocar em cada espacinho 3 pontos altos e vamos separar por uma correntinha, tá bom? Eu vou fazer toda a minha volta aqui, ó, peguei um fio aqui atrás. Eu vou fazer toda a minha volta aqui, então, quando eu chegar aqui, a gente vem pra fechar junto. É só repetição do que já nós fizemos na volta anterior. Então, meus amores, fiz aqui toda a minha volta com 3 pontos altos em cada espacinho e separado por uma correntinha de separação, tá bom? Vai ver bem, né? Aqui eu venho continuando fechando do meu jeito que eu estou ensinando pra vocês, sem correntinha nenhuma de separação, venho na minha primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, alargadinho, tá? Aí, busco meu fio, faço um ponto baixo, mais uma correntinha pra dar a altura do meu ponto alto. Aqui, vamos fazer um lequinho igual fizemos aqui embaixo, tá bom? Então, vai ser 2 pontos altos, eu já tenho o meu primeiro, coloco mais uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos no meu espacinho de uma correntinha. Fiquei com o meu lequinho aqui, estão vendo? Aqui o meu lequinho. Eu vou fazer uma correntinha de separação, no próximo espacinho, vamos repetir o nosso lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação entre um leque e outro. Próximo espaço, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Temos, então, o nosso terceiro leque. Cada leque, uma correntinha de separação. Então, vou fazer mais uma correntinha de separação e vou iniciar aqui, então, o meu próximo leque. Eu vou fazer toda a minha volta e venho pra gente fechar junto. Então, meus amores, fiz aqui toda a minha voltinha aqui, fazendo os lequinhos, 2 pontos altos, separado por uma correntinha e separando um lequinho do outro, uma correntinha também. Essa vai ser a nossa última volta com o cru. Eu vou fazer uma correntinha aqui, vou vir na minha primeira correntinha aqui e fazer um ponto baixíssimo. E pode cortar o seu fio e vamos arrematar esse pedaço para ficar todo arrematado. Quando vocês forem terminar, é só colar e cortar, né, o excesso. Caso vocês queiram arrematar depois, aí vocês podem arrematar depois também. Eu separei o meu fio, passo aqui por uma alcinha, dou 2 nozinhos. E passo de novo entre os fios aqui, pra segurar esse fio aqui com a colinha mais tarde. Aqui eu passo pra trás também, separo o meu fio. Em 3, né? Porque eu estou trabalhando com o fio 6. Enfio aqui numa argolinha pra dar um nozinho. Opa, que não fiquei. Aí, é um pouquinho apertado mesmo, tá? Aí, você dá os 2 nozinhos aqui, ou 3. Ou você faz o arremate que você tiver costume aí. Aqui, eu vou passar aqui. Aí, você passa um pouco assim entre os fios, pra depois você vir com a colinha, tá? No final, eu vou passar a colinha e vou mostrar pra vocês como eu faço aqui. Então, está assim a nossa base do nosso americano. Agora, eu vou passar aqui, então, uma volta, igual eu fiz aqui com o nosso fio princesa, que é o que eu estou utilizando aqui, tá? Eu vou pegar os meus 2 fios novamente. Vou fazer o meu ponto falso, que é seguro aqui o fio, faço 2 laçadas e entro em qualquer espacinho aqui. Vou entrar aqui num espacinho, um ponto baixo, uma correntinha. Mais um ponto alto no mesmo lugar, separado por uma correntinha. Exatamente o que nós fizemos naquele detalhe de baixo, tá bom? Próximo espacinho, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Próximo espacinho, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Aí, nós vamos fazer, então, todos 2 espacinhos de uma correntinha, nós vamos colocar 2 pontos altos, separando também por uma correntinha. Então, vai ser dentro do leque e no espaço entre os leques também. Eu vou fazer essa minha volta e venho aqui pra gente fechar junto, tá bom? Vai ser só uma volta desse dourado e já vamos começar com o verde novamente. Então, meus amores, fiz toda a minha voltinha aqui, colocando cada espacinho de uma correntinha anterior, coloquei 2 pontos altos, separado por uma correntinha.
Já fiz aqui os meus 2 pontos altos. Vou fazer, então, a minha correntinha. Vou vir aqui no meu... Opa, tá enrolando. Vou vir aqui na minha correntinha primeiro, a correntinha do ponto alto aqui que nós fizemos. Fazer um ponto baixíssimo. Puxo o meu fio, corto. Puxo os 2 fios pra cá. E eu já arremato assim. Pego os 2 fios, um com o outro, tá vendo? Os 2 de trás, os 2 que cortei agora. Dou um nozinho fraco. Pra não repuxar o trabalho, um nozinho mais firme, e no terceiro você pode fazer um nozinho bem mais firme. E assim está ficando o nosso trabalho com a nossa voltinha dourada. Estão vendo? Fica bem bonitinho, nosso trabalho está bem sentado, ó, estão vendo? Caso vocês estejam emborcando assim, vocês precisam colocar pontos. Caso esteja babadando, tirar pontos, tá? Aí você pode colocar a correntinha, se tiver faltando, ou então você pode diminuir assim. Aqui, caso eu pus 3, vocês podem colocar 2 e 3, vai adaptando conforme o seu ponto. Eu tenho a tensão de ponto de média para a larga, tá bom? Agora, nós vamos, então, voltar com a nossa cor verde escuro aqui. Peguei o meu fio aqui. E vamos passar, então, vamos fazer aqui, então, o nosso ponto falso aqui, né? Seguro o fio aqui atrás, dou uma volta, 2 voltas, venho em qualquer espacinho e introduzo aqui um ponto baixo, mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Nesta volta, eu vou colocar a mesma sequência que eu coloquei aqui. 2 pontos altos no espaço de uma correntinha, já tem um, né? 2, mais uma correntinha de separação. Cada espacinho serão, então, 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Próximo espacinho, um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Eu seguro aqui os meus 4 fiozinhos, estão vendo? Ó, seguro eles aqui assim, que eu vou passar o ponto em cima deles pra fixar eles aqui e colar depois, tá? Já fiz a minha correntinha de separação, então, venho aqui no próximo espacinho, 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha de separação e vou seguindo assim. 2 pontos altos. Aqui eu já puxo esses fiozinhos tudo pra trás aqui, que depois eu colo ele aqui, tá bom? 2 correntinhas de separação e um ponto... dois pontos altos, uma correntinha de separação. Faz isso por toda a volta e vamos fechar juntos. Então, meus amores, já fiz toda a minha volta aqui. Coloquei 2 pontos altos aqui, em cada espaço de uma correntinha, e entre eles eu coloquei espaço de uma correntinha também de separação aqui entre eles. 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Fiz meus últimos 2 pontos altos. Não vou fazer a minha correntinha de separação, porque eu vou fechar com o meu ponto baixíssimo, como a gente vem fechando aqui. Na primeira correntinha, eu enfio aqui e faço um ponto baixíssimo alongado. Enfio aqui, faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Agora, vamos... No meu ponto, eu já fiz esse americano, estava subindo agora com 3 pontos altos em cada espaço. Mas, eu acredito que a linha tá um pouco mais espessa, ou é a minha tensão de ponto que está um pouco mais larga. Pra mim... Eu tive que fazer uma adaptação e eu vou fazer, então, agora 2 carreiras com 2 pontos altos de novo, tá bom? Eu vou passar pra vocês aqui, ó. Então, daí, eu já fiz um ponto falso, vou subir mais um ponto alto aqui e uma correntinha de separação. No próximo espaço, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Próximo espaço, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Próximo espaço, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. O americano tradicional que eu fiz anteriormente era no primeiro aqui, 2 pontos altos, uma correntinha. Aí, então, aqui seria 3 pontos altos, uma correntinha. Mas o meu ponto ficou embabadando, que é aqueles pontos que fica sobrando assim. Então, eu fiz uma adaptação e vou subir aqui a minha segunda volta com o verde, com 2 pontos altos novamente. Caso vocês achem que de vocês está... emborcando pra dentro, vai precisar de ponto, então você pode colocar 3 pontos altos. No meu caso aqui, se estiver retinho igual o meu, você pode continuar, então, a volta com 2 pontos altos em cada espacinho e uma correntinha de separação. Então, eu já fiz a minha correntinha de separação, vou aqui mais um ponto alto,
mais um ponto alto. Vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Viram? Então, toda a minha volta aqui vai ser 2 pontos altos nos espacinhos, separado por uma correntinha. Eu vou fazer, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, meus amores, então, voltei aqui. Já fiz toda a minha segunda volta com o verde, como eu falei pra vocês. Aqui vocês podem ver aí no ponto de vocês, se tiver retinho igual o meu, pode ser colocado 2 pontos altos igual eu fiz aqui. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha. Se o caso seu estiver repuxando para dentro, você pode colocar, então, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Aí, vocês adaptam aí, conforme a tensão de ponto de vocês, tá bom? Então, vamos fechar aqui, do mesmo jeitinho que eu já ensinei vocês. Venho sem nenhuma correntinha de espaço. Venho aqui na minha última correntinha e faço um ponto baixíssimo alongado. Enfio aqui, puxo um ponto baixo, mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Essa volta vai ser feita com 3 pontos altos. Então, vou colocar mais 2 aqui, né? 1, 2. Totalizando 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e o próximo 3 pontos altos. Vai ser assim, então, essa volta. Cada espacinho nós vamos colocar... Tem um branquinho aí. Cada espacinho nós vamos colocar 3 pontos altos nos espaços e vamos separar por uma correntinha de separação, tá bom? Aí, quando eu tiver chegando no final, eu venho pra gente fechar junto e a gente já vai arrematar, que essa daqui é a nossa última volta. Vamos voltar com o dourado. Então, meus amores, fiz então toda a minha volta aqui. Cada espacinho eu coloquei 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui, como é minha última volta, eu vou fazer minha correntinha. Vou vir aqui no meu último ponto, minha correntinha, fazer um ponto baixíssimo. E podemos cortar esse fio, já vamos arrematar ele aqui, pra depois ficar mais fácil no final, né? Então, pego aqui, puxo para trás, separo os meus 2 fiozinhos. 3 para cada lado, né? Passo entre um fio e outro aqui. Dou um nozinho. 2 nozinhos. E vou passando aqui entre os fios, tá? Depois eu venho só com a colinha, né? Aqui de baixo também eu vou dar um nozinho, já fica tudo certinho. Que isso daqui eu acredito que facilita muito o trabalho, sabe? Ou se você prefere arrematar tudo no final, você pode arrematar tudo no final, igual você tem a sua preferência aí já no seu ateliê, como você já tem o costume de fazer, tá bom? Aqui é só dicas que eu trago como eu faço. Aí, falta só passar aqui. E nós vamos começar, então, fazer a nossa última volta aqui com o nosso douradinho. Vou pegar os meus 2 fios aqui, que eu tenho, trabalhando com os 2 fios da princesa, né? Eu gosto de fazer todos os arremates meio perto, daí fica mais fácil pra gente arrematar, tá bom? Então, eu dou aquele ponto falso, né? 2 laçadas, vem em qualquer espacinho aqui, uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha pra dar a altura do ponto alto. Agora, eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2, uma correntinha de separação. Então, essa sequência vai ser 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos separados por uma correntinha. Viram? 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. 1, 2, 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Vou fazer assim por toda a minha volta e venho aqui pra gente fechar junto, daí a gente já pode cortar, que nós vamos finalizar com o nosso biquinho no cru, tá? Bem, meus amores, fiz toda a minha volta aqui, colocando 3 pontos altos separado por uma correntinha. Fiz a minha última correntinha de separação, venho aqui na cabecinha da primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Corto o meu fio com espaço grande, né? Puxo pra cá. E venho junto essas 2 partes aqui, ó. O fio de cá e o fio de lá e amarro fraquinho, depois mais forte. Até que não foi. 1 nozinho, 2 nozinhos e 3 nozinhos. Aí, agora, nós vamos fazer a nossa volta
cru, que será o biquinho, tá? Eu vou pegar meu fio aqui, fio 6 cru. Vou fazer o meu jeito inicial, que eu faço 2 voltas aqui. Pego aqui em qualquer espacinho aqui. Eu dou preferência de sempre pegar os arremates mais perto, pra facilitar na hora de cortar, tá bom? Aí, vou prender aqui com ponto baixo e vou subir aqui mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou para o meu próximo espacinho aqui e prendo com ponto baixo. Aqui eu vou colocar 3 correntinhas. 1, 2, 3, seguro esse ponto, prendo aqui com ponto baixo. Agora, eu vou colocar 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo aqui no meu próximo espacinho com ponto baixo. Esse fio vai ficar aqui. Aí, depois nós vamos passar a colinha e esse ponto segura os fios de baixo, tá? Então, a nossa sequência vai ser sequência de 3 correntinhas e sequência de 5 correntinhas. Uma vez vai ser 3, outra vez vai ser 5. Agora, nós vamos fazer a de 3. 1, 2, 3 correntinhas, próximo espacinho, ponto baixo. Agora, 5. 1, 2, 3, 4, 5, próximo espacinho, um ponto baixo. Agora, 3. 1, 2, 3, próximo espacinho, um ponto baixo. Então, nós vamos precisar, para o nosso bico, uma argola com 5 e uma argola com 3. Eu vou fazer toda a minha volta, depois volto pra gente começar fazer a última volta do bico, tá? Fiz, então, toda a minha volta, argolinhas de 5 e argolinhas de 3. Argolinha de 5 e argolinha de 3. Aqui, já fiz as minhas 3 argolinhas. Venho aqui dentro desse ponto baixo aqui, no meio dele, faço um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos trabalhar na argolinha de 5, 8 pontos altos. Você pode trabalhar também 7 pontos altos, caso o seu ponto ficar embabadando, ou 9 pontos altos se ele ficar repuxando, tá bom? Então, eu vou enfiar aqui, já vou pegar o meu fio para arremate, já vou passando junto, tá? Um ponto baixo, 2 correntinhas. Agora, vou colocar mais 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem que totalizar 8 pontos, contando com as 3 correntinhas que eu subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caso você precise no seu ponto colocar 9, você coloca. Caso você precise colocar 7, você coloca. Vai depender da tensão do seu ponto, tá bom? Eu já puxei aqui, já coloquei o fio para arrematar ele, tá? Sem correntinha de separação nenhuma, venho na minha próxima argolinha e fecho com um ponto baixo. Aí, eu vou para a próxima argola de 5, sem correntinha nenhuma, e faço novamente meus 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho para a próxima correntinha de 3 argolas, sem nenhuma correntinha de separação, e fecho com um ponto baixo. E vai ficando assim. Cada argolinha de 5, nós vamos colocar 8 pontos altos, e na argolinha de 3, vou prender com ponto baixo, sem nenhuma correntinha de separação. Acredito que já deu para entender aqui. Vou fazer a minha volta e fechar aqui, e a gente já vai arrematar. Depois, vamos fazer um detalhezinho ainda, tá bom? Fiz, então, aqui, meus amores, todas as minhas argolas de 5, eu coloquei 8 pontos altos e fechei com ponto baixo, sem nenhuma correntinha de separação, na minha argolinha de 3. Lembrando, se seu ponto precisar, você pode colocar 9 pontos altos aqui, vai dar certinho também, tá bom? O meu está bem assentadinho, ó, como vocês podem ver, ele não está emborcando e nem repuxando. Agora, eu vou vir aqui e vou fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo, e pode cortar aí o seu fio cru, que já está finalizado o nosso trabalho. Vamos passar um detalhe ainda neste biquinho. Passo meu fio para trás, separo os 3 fiozinhos aqui, para nós fazermos o nosso arremate e facilitar a nossa vida, né? Caso você goste de fazer o seu arremate de outro jeito, você pode fazer, tá? Não tem problema nenhum, não faz diferença alguma também. Aí, eu vou passar aqui entre os fios, pra esconder um pouco esse arremate, e depois viro com a colinha.
Pronto, estamos aqui. O nosso americano está praticamente pronto, só falta aquele detalhezinho aqui que nós vamos passar com fio douradinho. Vou pegar aqui os meus 2 fios. Meus 2 fios dourados. O detalhe nós também vamos passar com 2 fios, tá? Deixa eu ver aqui os arremates aqui. Eu vou sempre fazer meio na reta dos arremates pra dar certo. Eu vou fazer aqui, então, já tá com os meus 2 fios aqui. Vou fazer uma voltinha, tá vendo? Uma argolinha. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Pegar, fazer uma laçadinha, tá vendo? Ó. Pode deixar bastante fio, não tem problema não, tá? Uma laçadinha meio gordinha aqui. E vamos enfiar aqui em qualquer uma... Opa, puxei aqui, gente, sem querer. Deixa eu fazer de novo aqui. A minha argolinha. E eu vou em qualquer lugar aqui dos meus pontos altos, em qualquer um que vocês quiserem. Eu gosto de fazer os arremates meio perto. Vou enfiar aqui a minha agulha. De preferência, pulo os 2 primeiros e enfio no terceiro, pra ficar meio no meio, tá? Por causa do arremate ficar melhor. Puxo essa argolinha aqui, ó. As 2 aqui de trás, deixando o nozinho lá pra trás, tá bom? Aí, nós vamos fazer aquele pontinho pegado por trás. Ó, enfia aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem. Enfia aqui no ponto. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Enfio aqui, busco, faço um ponto baixíssimo. Nós vamos enfiar aqui no pé do ponto alto, buscar o fio e fazer um ponto baixíssimo, olha. Ponto baixíssimo sobre cada ponto. Vai ficando assim. Aqui no meu ponto baixo, eu enfio aqui no meio, faço um ponto baixíssimo também, nele. E continuo fazendo em todos os pontos altos, na cabecinha do ponto, eu puxo, enfio o fio e puxo um ponto baixíssimo. Enfio o fio, puxo o ponto baixíssimo. Ó, bem facinho. Aí, você vai regulando a sua puxada aí, pra se você puxar muito, assim, puxar muito o fio, vai ficar uma argola muito aberta, que eu vou fazer pra vocês verem. Ó, fica uma argola bem abertona, tá vendo? Assim não é legal, tá? Você sempre tem que ter uma tensão aí, pra que o seu ponto fique bonitinho, né? Puxou demais, você fecha. Se tá muito apertado, você puxa. E vai ajustando a tensão do seu ponto, pra que fique um detalhe bem arrumadinho e bem bonitinho. Não um ponto aberto, nem ponto muito repuxado, tá? Ó, vai passando um ponto baixo, eu também fiz, tá vendo? E vai passando toda a sua volta aqui, esse pontinho baixíssimo. Ó, e vai ficando assim o nosso detalhe. Olha que coisa mais linda. Eu vou fazer, ó, atrás como fica. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Que é bem bonitinho também. Eu vou fazer toda a minha volta e vim aqui pra gente fechar junto. Aí, nós vamos arrematar, pesar, medir esse nosso lindo trabalho. Então, meus amores, fiz toda a minha voltinha, olha como fica uma gracinha. Passei toda a minha voltinha, cheguei aqui, deixei aqui o meu último ponto pra gente fazer juntos, tá? Então, aqui eu tenho mais um ponto, eu vou fazer aqui com vocês, faço o meu ponto baixíssimo. Aqui eu não vou fazer. Nós vamos puxar um pouco o fio, cortar esse fio aqui. Vai ficar assim, puxa totalmente ali pra frente, tá vendo? Aqui nós vamos enfiar a nossa agulha aqui no primeiro ponto, aqui, ó. De baixo para cima. Pegar esses 2 fios e passar eles para cá. Deixa eu ver se consigo aqui. É um pouco complicadinho, porque nós estamos fazendo com 2 fios, né? Aí, passei os 2 fios pra cá. Agora, nesse último ponto que nós fizemos, eu vou enfiar de cima para baixo, ao contrário do que nós fizemos, e puxar esses 2 fios para lá. Aí, você dá um ajuste. Viu como fica perfeito a emenda? Aí, você vai enfiar de trás para frente. E puxar esse fio aqui para trás, para nós fazermos o arremate dele. Uns 2 fiozinhos, tá? Puxo para trás. Então, ficou assim a nossa emenda. Olha que emenda perfeita que fica, gente. Não dá pra ver, né? Vamos fazer o nosso arremate de toda a nossa peça agora, porque nós já finalizamos. Aqui, eu vou dar um nozinho, os 2 fios. Vem aqui, junto a eles, ó. Um nó, eu vou dar 2 nó, tá? E o segundo nozinho eu dou um pouquinho mais forte. Aí. Agora, eu vou pegar esses fios, vou enfiar aqui
E vou puxar ele pra dar uma passada de fio, que eu sempre gosto de dar um nozinho e caminhar um pouco com o fio pra que o arremate fique melhor, tá? Passo pra cima, passo pra baixo. Vou passar mais uma vez desse lado aqui. Quando vocês forem enfiar a agulha aqui, é um pouquinho difícil mesmo, tá? Não se preocupem, não. Aqui você enfia de baixo pra cima. Puxa aqui pra baixo o fio. E vai passando, viu? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que do lado de cá, né? Enfio aqui, ó. É um pouco difícil, tá vendo? Enfiar, mas com um jeitinho vai dar certo. Aí, consegui. Se estiver dando trabalho pra vocês aí, não se preocupe que tá normal, que dá trabalho mesmo, tá? De passar dessa passadinha pra cá e pra lá. Deixa eu virar assim que vai ficar melhor pra mim. Aí eu passo aqui. E puxo aqui. E está pronto. Assim já está bom, tá bom? Então, agora nós vamos passar a colinha em todos, como eu já vinha arrematando todo o trabalho que eu fazia, a cor já arrematava, eu só vou ter o trabalho de passar a cola e ir cortando depois, né? Eu uso aqui a cola Gliarte, a cola pano, tá? 100% lavada. Ela tá craquelada porque eu sempre compro um tubo maior da mesma marca, tá? E só abasteço aqui. Então, eu dou puxo aqui, dou um pinguinho, põe um fiozinho em cima. Onde tá o outro verde aqui? Aqui. Puxo um pouquinho, ó, pra dar um espacinho. Dou meu pinguinho aqui, ó. Põe um fiozinho em cima. Estão vendo? Aqui você pode dar um pinguinho onde tá o nó, porque essa cola é transparente, ela não vai aparecer depois que ela secar, tá bom? Ó. E vou pingando todos os arremates, eu vou dando o meu pingo de cola. Aqui nesse douradinho eu costumo colocar um pouquinho mais, porque ele não se solte mesmo, tá bom? O verde. Fazendo os arremates perto, você viu como fica fácil? Porque na hora de você vir pingando, até mesmo pra cortar, os arremates estão todos perto, o risco de você acabar esquecendo algum é menor, né? Não que você não vai esquecer, que pode acontecer, né? O último aqui. Esse aqui já tá meio desfiando ali. Aqui eu vou passar mais, pra garantir que esse fio não se solte, tá vendo? Se você achar que tá meio, o fio meio pouco passado, você pode passar bastante cola. Você só cola transparente, geralmente é todas transparente, né? Eu gosto de passar bastante cola nesse fio encanto, não é o encanto, esse é o princesa, né? Assim, ó, pra que ele não corra risco de soltar, tá? Porque esse fio é um pouquinho chato, né? Ele solta fácil, ó. Não tem problema ficar assim, essa colinha aqui, ela seca transparente. Aí, eu passei todo meu trabalho e vou vir com a minha tesourinha cortando o excesso. Eu costumo cortar assim, verde, eu sei que tem duas pontas, então eu corto os dois verdes, pra mim não ter perigo de esquecer. Aí, aqui é uma volta dourada, estão amarrados juntos, uma volta, 2 de cru, dourada, verde, todos os meus arremates, quando eu faço aqui no ateliê, eu deixo secar a colinha, porque só pra não pegar a cola na minha tesoura mesmo, viu? Ah, cadê o último dourado? Cru. Cru. Minha mão tá cheia de cola, gente. E o douradinho. Você pode deixar um pouquinho assim, aí você só vem e assenta ele aqui com a colinha, que ele vai ficar bem assentadinho. Aí, ficou assim, então, a nossa peça. Vou abrir o espaço aqui pra vocês verem. Toda arrematada. E o nosso trabalho está finalizado. Eu vou pegar a fita métrica pra gente medir junto o tamanho. E a minha balancinha pra gente pesar junto. Nisso eu vou pegar vocês na mão pra vocês verem, ter uma visão melhor do nosso trabalho finalizado. Então, aqui, meus amores, nosso trabalho está finalizado. A cor dele, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Essa aqui, ó. Essa é a cor do trabalho. O dourado ficou um pouco mais claro. Vamos ver se eu pego a cor real desse dourado, gente. Deixa eu ver. Não é muito essa cor que tá aqui, não. É um pouquinho dourado, mais
pro ouro, tá? E o verde é esse mesmo aqui. Então, eu trouxe aqui primeiro a nossa balança. Vamos pesar aqui. Ficou pesando o nosso americano. Vou dobrar aqui pra vocês verem. A balancinha está zerada. Vamos pesar 141 gramas, tá? Esse peso pode variar conforme a soltação de pontos também, mas varia muito pouco, tá? Ó, o nosso americano. Vou jogar pra vocês verem. O caimento dele é perfeito, viu? E a medida dele ficou... medindo 38 centímetros de diâmetro. Um tamanho super bom para americano. E é isso, a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Comente aí de onde você está assistindo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu respondo vocês. Adiantando, caso você queira aumentar essa peça, é só você continuar fazendo as voltas aqui. Aí você pode colocar tanto mais voltas aqui ou aqui, tá? Para que a peça cresça. Nos douradinhos, você pode permanecer fazendo 3 voltas mesmo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Ah, se você puder deixar o seu like, o seu comentário positivo, eu agradeço muito. E se incentiva muito a trazer mais videoaulas para vocês. Um grande abraço e beijinhos!